Boa noite, queridos. Noite. Bom Boa revê-los. noite. Boa Bom, noite. bom saber que vocês estão bem. Passaram bem o final de semana? Amém. Graças a Amém. Deus. Amém, não é? Olha, muito bom a gente estar juntos novamente para abrirmos a palavra de Deus. Saúdo aí, Eleneir, que chegou agora. Deus a abençoe. Deus abençoe todos vocês. Que a gente Amém. possa ter aí momentos de estudo da palavra de Deus, onde o nome de Deus seja honrado e engrandecido. E que a gente aprenda um pouco mais aí do que Deus tem para nós. Tá bom? Sim. Claudinete, por favor, você nos eleve a Deus em oração. Tá bom, vamos lá. Querido Eterno Pai, neste momento que estamos aqui diante de Ti, Pai, te pedimos, se faça presente em nosso meio aqui, Pai amado. Estamos aqui, Pai, cada um nas suas casas, mas aqui estudando a Tua palavra. Que o Senhor venha Amém. abençoar o Lutervan para que nos, Pai amado, nos ensinar da Tua palavra, Pai amado. Cuida de cada um de nós, abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para entender as Tuas palavras, Pai. Sim, Pai Senhor. querido, se faça este momento e afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai querido. Que possamos estar cada vez mais ligados com o Senhor, cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais, Senhor amado, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Misericórdia de Deus. Faça presente em nosso meio, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vamos lá. O que que vocês me dizem desse título do estudo de hoje? É uma pergunta. Estão vivos que morreram? Estão mortos. Estão mortos? É, Você poderia me perguntar assim, Luterval, por que que você colocou esse título no estudo de hoje? É simples. Ah, muitas pessoas, muitos grupos religiosos entendem esse assunto de uma forma diferente uns dos outros. Na realidade, é uma herança que muitos trazem consigo, uma herança que começou lá no Éden e se estende até nossos dias hoje. Mas a pergunta, você vai ver, procura gravar aí na sua mente essa pergunta: estão vivos que morreram? Olha só. O nosso estudo ele vai ser entrelaçado nesse título aqui também. Qual o estado do ser humano após a morte? Eu gostaria de saber de vocês. O que que vocês têm em mente? O que que vocês conhecem? O que que vocês sabem? O que vocês acreditam sobre isso? Vou começar pelo Roberto. Roberto, Hum? entendimento. O que acontece com o ser humano depois que ele morre? É. Na minha percepção, que acaba, né? Acaba? Uhum. Ok. Mariana, e aí, como é que Oi. você diz isso? Eu acho que eles vão para um outro plano, ficar aguardando, igual o senhor tinha falado no outro estudo, a volta de Jesus. E eles ficam vivos nos nossos corações também, né? E por mais que eles morreram, a gente não esquece deles. Eu acho que é isso, mais ou menos. Tá bom. Mariana, eu vou citar uma coisa delicada, mas eu vou te perguntar. Hum, Por exemplo, teu pai, ele faleceu tem quantos meses? 4 meses? 5? 4 meses, vai fazer 5. 4 meses, né? Uhum. O teu pai, onde ele está hoje? Assim, para mim, ele está no meu coração, né? Uhum. É isso aí. Tá, beleza. Vamos lá. Claudinete, o que que você entende sobre isso? Qual o estado do ser humano após sua morte? eu creio que eles estão dormindo até o juízo final. Uhum. É como se eles estivessem dormindo até o juízo final. Certo. Elenei, você está por aí? Elenei. Minha querida, tudo bem? Papai está bem?
Tá bem. Que bom. Elenei, diz pra gente, como é que você entende isso aí? Qual o estado do ser humano após sua morte? Como a Claudinete disse, eles estão dormindo, aguardando a volta do Senhor. O Ah, corpo volta a vir a pó. O fôlego de vida volta para Deus. A aham. pessoa está dormindo, aguardando a volta de Cristo. Sim, ok, ok. Bom, então a gente vai destrinchar esse assunto dentro da Bíblia agora. Por que que esse assunto ele é tão importante para nós? Gente, se faz muito necessário a gente compreender esse assunto. Por quê? Porque mundo afora, N religiões, N grupos religiosos têm um pensamento diferente. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que esse pensamento, de como ele funciona aí no mundo e como que Deus esclarece para a gente dentro das Escrituras. Ok? Vamos lá. É, Nesse quadro aqui, a gente está falando exatamente sobre essa questão. Olha só, muitas têm sido as interpretações desse assunto no decorrer das eras. Nos últimos 200 anos, houve um maior número de teorias com respeito ao estado dos mortos. Então, aí uma outra pergunta: seria esse assunto relevante, importante para os nossos dias? Sim, Com certeza, não é? Então, de Gênesis a Apocalipse, esse assunto ele é tratado com muita frequência. Começa lá no capítulo 3 do livro de Gênesis e vai até o livro do Apocalipse, capítulo 20. Ou seja, é o terceiro capítulo de Gênesis e o antepenúltimo capítulo de Apocalipse vem falando sobre esse assunto. Então, entre esse espaço de Gênesis e Apocalipse, praticamente todos os livros da Bíblia falam alguma coisa a respeito desse assunto. E é importante a gente compreender. Então, por ser tão mencionado nas Escrituras, precisamos conhecê-lo dentro do contexto da palavra de Deus. Você não pode crer nesse assunto a partir do que os outros falam, a partir do que a mídia na televisão fala, ou a partir do que um líder religioso fala. Não, não. Você tem que crer nesse assunto, aceitar esse assunto de acordo com assim diz o Senhor. E vou dizer mais para você. É um assunto tão precioso para o nosso crescimento espiritual que se você entendê-lo de forma errada, muitos dos ensinamentos que há na palavra de Deus também vão desmoronar. Eu também não posso pegar textos isolados para provar uma coisa que a Bíblia não sanciona, ok? Que a Bíblia não aprova. E nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Hoje, a gente vai estar estudando a primeira parte e na semana que vem, a segunda parte, ok? Então, vejamos. Primeiramente, é imperativo relembrarmos como o homem foi feito, como o homem veio à existência. Vocês se lembram que o nosso primeiro estudo, ou melhor, nosso primeiro segundo estudo, nós falamos, primeiro foi sobre a autoridade da Bíblia e terceiro foi sobre a criação, a origem de todas as coisas. O livro de Gênesis, ele é o livro das origens. Então, tudo que você imaginar dentro da palavra de Deus, se você for lá no livro de Gênesis, vai estar lá. Em maior ou menor grau, o livro de Gênesis trata sobre as origens, ok? Então, lá fala da origem da semana, lá fala da origem da existência de todas as coisas, como que o mundo foi formado. Lá fala de Deus separando para ele um dia de adoração. Veja, quando nós tratarmos mais na frente um pouquinho
do assunto que fala sobre o sábado, o dia de adoração que Deus escolheu para si, você vai ver que tem origem no Gênesis e não na nação judaica. Que esse dia lá no Gênesis ele foi dado a um homem que ainda não tinha nacionalidade. Juntamente com o sábado, você vai encontrar o casamento. O casamento vem primeiro que o sábado. Ele aconteceu na sexta-feira. Então, a origem das pessoas se casarem também está no Gênesis. E por aí vai muitas e muitas coisas, muitos outros assuntos. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, confere na sua Bíblia esse texto, se ele bate aqui com os textos que nós temos aqui. Eu selecionei aqui 4 versões de Bíblias. Nós temos a primeira, que é Almeida, revista e atualizada. Depois Almeida, corrigida. Ai, o F aqui fugiu. Né? A Bíblia Ave Maria. E, por último, a nova tradução na linguagem de hoje. Ok? Então, vejamos. Abriram aí a sua Bíblia? Gênesis 2, verso 7. Você vai observar o seguinte, que todas essas versões aqui, elas trazem para a gente a mesma essência, é a mesma mensagem. Quem poderia ler aí na sua Bíblia? Como está? 2, verso 7 de Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, vamos lá agora. Obrigado, Claudinete. Vamos ver se essa tua versão, ela confere com essas 4 versões que temos aqui. Primeiro, então. O então vem trazendo para a gente uma sequência. Veja, Deus ele vem criando todas as coisas. Quando chega na sexta-feira, ele cria os animais domésticos, ele cria os animais terrestres e, então, depois de ter Deus criado toda a vida no planeta, então formou o Senhor Deus ao homem. Vamos prestar atenção nessa palavra que formou. Quando nós vamos, quando nós olhamos, nós vemos, apreciamos um oleiro trabalhando o barro e ele vai fazer um jarro, nós podemos dizer que ele, usando as mãos, ele modela o barro em uma obra de arte, em uma peça escultural que ele quer. Então, a palavra formou, ela tem a ver com outro sinônimo que é modelar. E você poderia tomar aqui, então modelou. Ok? Modelou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, do barro, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então nós temos aqui pó da terra e fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Ok? Segunda versão. Começa da mesma forma. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui em cima. Passou a ser uma alma vivente. Aqui nessa versão. E o homem foi feito alma vivente. Na terceira versão, que é a Bíblia Ave Maria, é uma tradução católica, de uma editora católica, diz também assim, olha, o Senhor Deus formou, modelou, pôs o homem do barro da terra. Você reparou? Já mudou aqui, pó da terra, não é? Formou o Senhor Deus o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas. Opa, peraí, fôlego de vida, e agora um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
Então você observa aqui em cima, olha, o homem passou a ser alma vivente, o homem foi feito alma vivente, na versão Ave Maria, e o homem se tornou um ser vivente. Uhum. Quando você vai para a nova tradução na linguagem de hoje, você vê que você está vendo que é o mesmo significado com palavras diferentes. Então começa com a Ara, aqui em cima, a Almeida Revista e Atualizada. Então, olha só, então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Nesses versos aqui, que nós vimos em versões diferentes, alguma coisa chamou a atenção de você aqui? Diante do que você conhece aí desse assunto, tem alguma coisa que despertou em você aí, alguma coisa a mais daquilo que você crê? Não? Então vamos adiantar. Quem é que chegou por último? Foi Letícia? Eu. Oi, Letícia, Boa noite, pessoal. seja Oi. bem-vinda. Tudo bem com todos? Eu fiquei quietinha para não interromper o raciocínio. Mas Ah, agora pode falar à vontade, tá bom? Tá bem. Gente, então vamos lá. Gente, adiantando, eu quero fazer uma outra pergunta a você, e essa, assim como o título, estão vivos que morreram, é uma pergunta capciosa, essa aqui não é diferente. Nós somos uma alma ou nós temos uma alma? Nós Somos, temos uma. somos uma alma vivente. Vamos lá. Quero ver a mãozinha de vocês aí. Eu sei que tem gente aí é, é, com a câmera desligada, mas eu quero ver a mãozinha de vocês. É, ué. Vamos para cá. Quantos acreditam que nós somos uma alma? Somos uma alma vivente. somos uma alma. Somos uma alma. Ah, Claudinete, mãe, botou a mãozinha lá, botou. é isso, olha. Claudinete, Roberto, Letícia, e Marcos. Helene, E a Wanda? E eu. e a Wanda? A Wanda desapareceu agora. Não, ela tá Tá. ali, eu tô vendo ela. Para mim aqui só aparece o número dos gatos. E a Wanda também. Então nós somos uma alma. Ele aí não opinou ainda, a Dalila ainda não opinou, mas ok, vamos lá. Sandra também opinou aqui. Quantos Nós acreditam? somos alma. Hein? Eu acredito que nós somos a alma vivente. Então veja bem. Agora, quantos creem que nós temos uma alma? Bom, ninguém. Então vamos lá. Vamos entender essa participação de vocês aí. Vamos alargar esse entendimento de vocês aí de que nós somos uma alma. Bom, se a gente vier aqui, você vai observar o seguinte, olha. Vamos pegar qualquer texto primeiro. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser. O texto não diz que o homem passou a ter alma vivente. Ele passou a ser alma vivente. É muito diferente ser e ter, ok? Bom, é uma dúvida. Para muitos, isso aí é uma dúvida cruel. E aí? Eu sou uma alma ou eu tenho uma alma? Para muitos grupos religiosos, Antes eu cria que eu tinha uma alma. Antes, agora eu creio que eu sou uma alma vivente. exatamente, né? Ô, Claudinete, muitos grupos religiosos creem piamente que o homem tem uma alma. Uhum. Mas sabe, é passível de compreensão, porque a Bíblia também diz que nós temos uma alma. Esse ser humano que tornou-se alma vivente
Quando a Bíblia foi traduzida, é, muitos característicos que o homem possui, de repente o tradutor não encontrou a palavra certa e ele usou uma palavra, no caso, a palavra alma. E quando você lê, dá a impressão que você tem uma alma espiritual. E eu vou tomar agora alguns textos que você vai ver a palavra alma dentro do texto, o que ela significa. Então vamos lá. Veja bem, antes da gente ir para o texto, olha isso aqui. Vamos fazer uma matemática, eu não sei quantos aí gostam de somar, mas aqui é uma matemática de 1 mais 1. A matemática bíblica, ela diz assim, Deus pegou dois elementos. Quebrou esses dois elementos. Pó Então, Deus ele tomou o pó da terra, e o que fôlego dele. e é o corpo. Formou o corpo. E ele soprou nas narinas de Adão, nas narinas daquele boneco de barro, ele soprou o que? O fôlego de vida. E esse fôlego de vida também ele é conhecido Espírito. Alma viva. como espírito. Mas se você vem, peraí, se você vem aqui atrás, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim, ó, então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Então, peraí, respiração não é espírito. Ficou estranho, né, essa tradução aí. Ficou estranho? Ficou. Essa compreensão que é estranha. Ah? Ou a nossa compreensão humana que é estranha. Porque, olha só, Letícia, se você vem aqui para a penúltima passagem bíblica, que também é o Gênesis 2:7, diz assim, ó, o Senhor, veja, versão Ave Maria, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro, é o primeiro elemento que ele tomou, inspirou nas narinas, e soprou nas narinas um sopro de vida. Não é? Um sopro de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, se nós vamos lá para frente, essa matemática aqui, ó, pó da terra mais fôlego de vida, você pode conhecer isso aqui como espírito, como respiração, ok? E a somatória desses dois elementos aqui é igual ao quê? Alma vivente, pessoa ou ser vivo. Só para nossa curiosidade, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quantas almas viventes nós temos aqui agora? Várias? Você, Na Letícia, live, vivente? na live 9. Ó, aqui na live, ó, nós temos aqui, Elenei, 9 quadros. Mas, por exemplo, lá na Wanda tem 2 pessoas. Aqui eu tenho 2 pessoas. Elenei, acredito que aí no seu quarto tem 2 pessoas. Aonde você está assistindo? No Marcos também, né? Com a Cris. Tudo bem? Aqui tem meu pai e eu. Então, olha só. Então, nós temos aqui mais de 9, mais de 10 almas viventes. Ou então nós poderíamos dizer assim, nós somos aqui, ficaria meio estranho a gente dizer aqui, nós somos aqui, de repente, 12 seres vivos. Fica estranho, não fica? Ah, nem tanto. Nem tanto. Mas se a gente falasse assim, nós somos 12 pessoas. Aí tudo bem, tranquilo. Mas eu acho mais estranho falar que somos 12 almas viventes. Agora, ser 12 seres vivos que nós somos e 12 pessoas, eu acho que É, soa bem. nós somos aqui 12 almas viventes. Você vê aqui, as 3 colocações, alma vivente, pessoa e ser vivo, todos eles aqui, dentro da palavra de Deus, são sinônimos. São palavras que se equivalem. Ok? Bem, então, vamos tomar aqui agora essa palavra alma na conotação de vida. Ok?
eu separei dois textos, em cada um aqui, eu vou separar dois textos para a gente entender essa ideia dentro do texto, que o texto está falando alma, mas é vida. Olha só, alma, nesse texto, alma, não nesse texto, mas em vários, tem a palavra é nefesh, e no grego é nefesh no hebraico, que é o Velho Testamento, e psique no grego. Então, peraí. Ô, Letícia, você tem que ir no psicólogo, sabia? O psicólogo trata de quê? Realmente. Não é Da da mente? mente, obrigada, Claudinete. Da mente. Não, foi a Sandra, né? Da mente. Veja, o psiquiatra, ele trata de quê? Cabeça também, né? Daqui, da mente. Então, veja, essa palavra alma, nefesh, psique, são as duas que são usadas na Bíblia, ela tem várias conotações. A primeira que nós vamos ver é vida. Olha esse texto, você pode abrir aí na sua Bíblia para conferir. Levíticos 17, 11. Levítico, capítulo 17, verso 11. Se esse texto estiver na sua Bíblia diferente do que está aqui, você pode levantar sua mão aí, ó, aqui está diferente, tá bom? A Levítico, terceiro livro. Levítico, terceiro livro, 17, 11. Se alguém quiser encontrar Atos, vou pedir o Marcos aí, que nos ajude. Atos 20, verso 10. Lá no quinto livro do Novo Testamento. E Então, agora vai aqui, ser 17, 11. Levítico 17, 11. Pode ler? Pode? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ô, Letícia, que tradução interessante a tua. Eu peguei aqui, eu busquei algumas versões e eu peguei propositalmente uma versão que trazia nas três colocações a palavra alma. A sua Bíblia, ela já vem respondendo diretamente para a gente. Olha só, na minha versão, porque a alma da carne está no sangue. Como que vem na sua Bíblia? Porque a vida da carne está no sangue. Então, pera lá. Alma aqui tem a conotação de Vida. vida. Então, eu não preciso ser aí um estudioso das línguas bíblicas para entender esse texto aí, não é? Porque a Bíblia já traz para a gente a ideia de que a alma aqui é vida. Então, veja bem, a, a nossa É porque vida, só tem vida se tiver sangue, né? exatamente, não é? A pessoa perdeu muito sangue. Perdeu o quê? A vida. Ela perdeu a vida, não é? Então, a alma aqui, vida, que está ligada ao sangue. Não é algo imaterial, como é ensinado vastamente aí, não é? Aí depois diz, é, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa Alma, no meu. é vida. Vida. Então, veja, fazer expiação é perdoar pecados. Deus perdoa pecados de alma ou Deus perdoa pecados de pessoas? Ué, nesse caso, é a mesma coisa, né? Não, 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 não. Não, tá, pessoa. É porque a gente nunca se refere à alma, né? Exatamente. Veja, eu coloquei alma de uma forma abstrata e pessoa concreto, vamos dizer Sim, assim, né? sim, Então, veja, quando Deus perdoa pecados, ele perdoa de pessoas. Mas sim. pessoas são o quê? São almas viventes.
O texto continua, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Lá no santuário, quando o pecador levava o cordeiro e o cordeiro era morto, aquele sangue fazia expiação, ou seja, ele fazia perdão, operava perdão em favor da pessoa. Não, mas é interessante esse sentido de expiação, né? Porque expiar para mim é espiar mesmo, né? Expiar. É, esse sentido aqui de expiação, Letícia, tem a ver com remoção do pecado, perdão, transferência do pecado. Por quê? Toda vez que o pecador ia até o santuário levando o cordeirinho, e ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho e confessava o pecado dele passava para o cordeirinho simbolicamente. É, mas eu acho que eu ainda não tinha. Similar, É, acho que eu ainda associado. ficava confusa com essa expiação aí do cordeirinho, então. Isso. Deu para entender agora? Deu, deu. A Beleza. ficha caiu agora. Beleza. Tá vendo? Você já estudou esse assunto aí uns 6, 7 meses atrás, Não, tem mais tempo? muito tempo, né? E, Tem? e a gente vai sempre aprendendo, sempre revisando e aprendendo. É. Então, essa alma, ela voltava para casa perdoada. Mas alma? Alma andando? Não. Nesse sentido aqui, nessa conotação aqui, é a pessoa. Então ela voltava para casa como? Perdoada dos seus pecados. Então, em todos os três casos aqui, alma tem a ver com pessoa, com vida. Quem achou aí, quem tem aí Atos 20, verso 10? Que seja Eu diferente achei. dessa versão que a gente colocou aqui. A minha tá da seguinte forma, Estevão. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Bom, 20, verso 10. Vocês se lembram desse. Deixa eu só achar aqui. Vocês se lembram desse acontecimento aí? O que foi? Alguém lembra? Marcos lembra? Eu lembro. O Lembra? rapaz estava no Paulo e dormiu, né? E caiu Caiu da da janela. janela. Ah, esse rapazinho aí chamava-se Eutico. Então preste atenção uma coisa, tá? Quando vocês forem ouvir a palavra de Deus, não sentem na janela. Só Ah, Tá? sim, esteja dentro e bem atento, né? Bem atento. Então, Letícia, Mariana, Roberto, Claudinete e os demais, veja, o menino ele caiu, o rapazinho ele caiu. E as pessoas? Poxa, ele caiu o quê? Foi do segundo andar? Não é? Durante total. Então, ele caiu do terceiro andar. Está aqui no versículo 9. Terceiro andar, gente, dá o quê? Camilo, que é bom de construção aí, dá mais ou menos quase 10 metros de altura, Camilo. Ah, é. Por aí, né? É, 2, sim. 3 metros, quase 8 metros por aí. Veja, uma pessoa três andares, dá quantos metros? Três andares. cair nessa altura, gente, Nove. quando ela chega lá embaixo, o impacto é muito grande. E as pessoas disseram: ah, o rapaz morreu. Então, Paulo, ele vai até aquele rapaz, né? Inclina-se sobre ele, o abraça e fala para as pessoas que ali estão: olha, não fiquem perturbados, que a sua alma nele está. Ou seja, ele não morreu. A sua vida, ele mantém a sua vida. Então, novamente, alma com sentido de vida. Vida. Tícia, você abriu nesse texto aí, eu gostei muito da sua tradução. Gostou? Gostei. Pode lê-lo para a gente? Tá. Eu O acho bom. 17 ou 11 novamente, né? É Não, não, esse? não. Atos 20, O verso 10. Atos? Esse É, Atos é Atos dos Apóstolos, né? isso. Tá, peraí. Já Notícia, escrevi. você fica postos aí com os textos dados que eu vou explorar você. Ah, vai! Bom, Então tá. Então, vamos lá, Atos 20, peraí.
É porque eu não fui para lá, porque como você tinha pedido Marco, eu não fui para lá. Vem. Gente, eu vou explorar a Letícia, por quê? Porque a Bíblia dela ela tem uma tradução mais direta, tá bom? Tá. É nesse sentido. Letícia, por favor. 20 versos. Descendo, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Opa, olha, Vê? viu só? Ah, esse texto que eu tenho aqui, é o que o Marcos tem lá. Olha, não vos perturbeis, porque a sua alma está nele, ou nele está. Mas aí na sua versão, a Vida. sua vida, vida. Ou seria o mesmo que ele dizer assim: olha, não vos perturbeis, porque ele está vivo. Eu estou muito encantada. Estou vendo pela quarta vez o Paulo apóstolo. Nossa, tem muito aprendizado ali. Eu sei que, enfim, gente, desculpa, mas eu estou vendo pela quarta vez. E esse capítulo foi muito emocionante. Foi, não foi? Foi. Vamos ver uma outra conotação de Aham. alma. É o que nós vimos aqui há pouco. Pessoa. Nós falamos que nós somos aqui mais ou menos 12 pessoas. Em Gênesis 46, versículo 27, Letícia, vai lá, tá? Tô vendo já. Vai lá, corre lá. E 46. vamos ver, Atos dos Apóstolos. Quem estiver em Atos dos Apóstolos aí, pega para mim, por favor, capítulo 2, verso 41. Então, veja, Claudinete, você pode ler essa tradução aqui para gente, essa versão 46, 27, que está aqui na tela? Hum. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram duas almas, pessoas. Todas as almas, pessoas da casa de Jacó, que vieram ao Egito. Foram 70. 70. Observe um detalhe. Eu botei entre parênteses, o que eu coloquei entre parênteses não está na Bíblia, ok? Mas, mesmo Nessa versão aí. exatamente. Letícia, queridos, mesmo se eu não tivesse colocado aqui pessoas, se a gente disse assim, e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito, 70 almas. Espera aí, olha como é que o texto ele começa. Existe na língua portuguesa um negócio chamado interpretação de texto. E Verdade. quando, e quando você aprende a fazer isso, você descobre que o texto, muitas vezes, ele fala para você muita coisa que você lendo rápido, você não presta atenção. Espera aí. O que que nasceu de José no Egito? Aí diz do filhos. Filhos. Então, olha só. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito, quantos eram? Dois. Duas? Almas. Almas. Então já associou. Os filhos de José são almas. Será que os filhos de José eram almas penadas andando lá pelo Egito? É muito confuso, né? Tem que estar muito atento mesmo. Então, Letícia, como que a tua versão traz esse texto? Por favor. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 Todas as. pessoas. Gente, olha que coisa magnífica. Os filhos de José, que nasceram no Egito, foram dois. Todas as pessoas que vieram com Jacó, pai de José, lá da terra de Canaã, para o Egito, todas as pessoas foram 70. Então, esse texto aqui, ele não pode ser traduzido almas aqui como espíritos, como eu disse há pouco, algo imaterial. Não, são pessoas, como nós somos aqui.
Se você vai a Atos 2:41, eu pedi quem que lesse agora? Atos 2:41. Claudinete. Claudinete. Hum. Claudinete, Atos 2:41. 2:41 eu pedi alguém? Não, eu não pedi. Eu pedi que alguém achasse. Quem Ah, achou é? Dois, diferente? 2:41. 2:41, Roberto, lê para mim, por favor. Diferente. Esse é esse aí, tá? Então, esse. Isso, vamos ver. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Letícia, confere com a tua Bíblia. Confere, pessoas. A minha versão aqui, ela traz exatamente isso aqui, ó. De sorte que foram batizados, isso lá no dia de Pentecostes. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos ficaram lá 10 dias sozinhos, não é? O Espírito Santo Já veio sobre começou eles. diferente, né? Já começou de sorte, já começou É. diferente. Tá, então aqui, ó, de sorte que foram batizados. De sorte aqui, nós poderíamos colocar assim, como resultado, foram batizados os que de bom grado, ou seja, de coração, receberam a palavra, a sua palavra. Palavra de quem? Palavra de Pedro, falando, testemunhando sobre Jesus. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Espera aí, vamos, vamos trabalhar a ideia de alma, aquele ser imaterial, sem corpo, fora do corpo. A pergunta que eu faço é: esse tipo de alma consegue ser batizada? Não, Vocês concordam que não, né? Sim, Mas é o que a palavra de Deus diz para a gente. sim. Pessoas podem ser batizadas, almas sem corpo não. Por que que alma sem corpo não pode ser batizada? É ela porque a não gente tem nem vida. consegue ver ela, né? Alma Exato, Claudinete, não existe. Não existe. Então você não vai batizar uma coisa que não existe. Essa é uma conotação aqui de alma. Alma tendo conotação de coração. E 1 Samuel, Letícia, vai lá para 1 Samuel, Letícia. 1 Samuel 20, verso 17. E Roberto, você, por favor, Mariana, você está em qual livro? Eu estou em Atos. Bom, Mariana, por favor, no capítulo 2 também, 94. tá bom? Roberto leu aí, o anterior foi o 2:41. Você vai ler agora para mim, por favor, o 2:43. Mas aguenta um pouquinho. Tá. Veja só, em 1 Samuel 20, verso 17, é um texto que fala sobre. É um capítulo que fala sobre a amizade de Davi com o filho do rei, Jonatas. E eles fizeram um acordo entre si. Não é? Jonatas sabia que Deus havia escolhido Davi para ser rei e eles fizeram uma grande amizade. Então o texto diz assim, olha, e Jonatas, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Isso. E 20 Jonatas, capítulo? 20, oi? 17? 20, 17. 1 Samuel 20, 17, tá? É, Achou aí já? já. Então tá, olha só. Aqui nessa versão diz: E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Vamos lá, Letícia, como diz aí na tua versão? Bem parecido. Bem parecido, né? Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então aí, alma. Sim. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, nós tivemos o privilégio de 11 dias atrás receber a nossa netinha. E olha, é linda ela.
Linda. E grandinha, né? Ele é linda ela. Sabe, eu falei para a Sandra, como que um serzinho tão pequeno muda a vida da gente? Hum, Veja, a gente já ama esse serzinho pequeno de todo o Coração. nosso coração. Era esse sentido aqui, ó. Porque eu amava com todo o amor da sua alma, do seu coração. Né? Esse é o amor de amigos, é o amor de filhos para pais, pais para filhos, de namorados, né? Quantas vezes nós falamos e nós ouvimos aí do nosso namorado, namorada, essa expressão, olha, eu te amo de todo o meu coração, Sim. né? Então, é essa conotação aqui. Bem, então veja bem, em Atos 2:43, quem é que está? Mariana. Mariana, na Isso. sua versão, como que traz esse texto? Em cada alma havia um temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Dos apóstolos, né? É muito Uhum, parecido, né, Mariana, com esse texto aqui. Muito uhum, parecido. É Letícia, igual. Tá igual. é igual? igual. Tá Uhum, igual. A palavra aqui também tem a ver com coração. Em cada coração, ou seja, também na segunda conotação, em cada pessoa havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, o temor de Deus tomou conta dos corações, a ponto de essas pessoas, como o texto que o Roberto leu há pouco, de elas clamarem: olha, o que que nós temos que fazer? Sejam batizadas. Outra. Agora, veja, até aqui nós vimos alma, conotação aqui no caso de coração. E agora espírito. O que que você tem aí dentro de você? Quando você morre, sai de você o quê? O espírito. O espírito. O espírito, ele é racional ou irracional? Irracional. Irracional. É o Todos fôlego. isso? Que o espírito é irracional? uhum. Sim. Não peguem carona no que o outro fala, tá? Pode expressar aí o seu pensamento, tá bom? Porque quando você expressa o seu pensamento, a gente tem a oportunidade de trabalhar um pouco mais aquilo que a gente vai apresentar, tá bom? Então, expresse seu pensamento. Ah, não, não, eu acho que o cara morreu, mas, né? Ele está andando por aí. Tudo bem que não é verdade, mas se você acredita, não tem problema. Então, vamos lá. Olha só, a palavra espírito, no hebraico, ela tem duas. Espírito é conhecido com duas palavras: Fôlego. neshama, ou neshamá, e ruá. Essas são palavras lá do hebraico. Mas no Novo Testamento, a palavra é pneuma, no grego, e também tem várias conotações. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você que tem carro aí. Camilo tem carro, Letícia tem carro, eu tenho carro, Marcos tem carro. Alguém tem bicicleta? O mar. Eu tenho. Marcos tem bicicleta. Você tem, Claudinete, bicicleta? não. Tem não? Então trata de comprar uma, que você vai entender isso aqui. O que que tem dentro de um pneu? Ah, 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 Olha só, no grego, a palavra para espírito é pneuma. é hum, a fôlego. Vem pneu, pneumático. Pneumático é movido a ar. Pneu que tem dentro, ar. Peraí, quando Deus soprou lá nas narinas do homem, daquele boneco de barro, o que foi que ele soprou dentro do homem? ah, Ah, fôlego. Fôlego. Ar. Nós vimos lá atrás sopro de vida. Outro, voltando lá rapidinho na passagem, olha aqui, ó.
Então, do pó da terra, última passagem aqui, ó, na nova tradução linguagem de hoje. Então, do pó da terra, o Senhor formou um ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. O que você está fazendo agora aí? Respirando. Tirando. Se você não respirava, porque você morreu. Amanhã, não é? Então, Verdade. enquanto nós temos vida, é porque temos dentro de nós o quê? O ar. Ah, Ah, e o sangue. Sim, sim, né? Mas se tirar o sangue, o ar também para. Ou Isso. melhor, se tirar o ar, o sangue também para. E vice-versa. Olha, se tirar o sangue, não tem circulação de ar. Se tirar o ar, não tem circulação de sangue. Então, gente, olha que coisa linda que esse texto traz para a gente. Tanta complicação é feita nele. Deus soprou dentro de nós respiração de vida. Resumindo, ar. Então, Deus se utiliza para criar Adão e Eva, Adão ou Mariana, duas coisas que ele já tinha. Ele já tinha o pó da terra e ele já tinha o quê? O ar. O ar. O ar. Agora eu vou fazer uma coisa com vocês, é um desafio. É. Deixa eu ver Por se isso eu. que eu falei isso já em outra live. Nós temos todas as. Ai, como é que eu vou dizer? Vou falar propriedade porque eu esqueci a palavra. Nós Ah, temos as mesmas que tem na Terra. sim, As. sim. Mesma propriedade. Veja, toda a elementação química do nosso corpo Isso! é a Essa mesma. palavra. É, ué. Aquela tabela periódica lá que tem todos os elementos químicos, o que tem na Terra, nós temos no corpo. Gente, olha só como é que é simples. Toda a terra, mais fôlego de vida, que é o mesmo que a respiração, é uma alma vivente. Só isso. Só isso. Por que tu tá vivo? Porque eu sou formada do pó da terra e eu respiro. Quando eu morro, o que acontece com a minha respiração? É uma alma que sai? Não. A respiração, morreu de quê? Morreu de panela, morreu de câncer, ou do que for, de coração. Na verdade, saiu a respiração. Só isso. Só isso. Só isso. Então, o que é alma vivente? Uma pessoa viva. Isso. Pó, E mais respira. morrendo. Acabou. Vou fazer um desafio com vocês. Vocês topam? Aham. Vão topar mesmo? Só. Tá Ué. bom? Vamos, mas tem alguém me chamando, a vizinha que de vez em quando me chama, bateu ali. Essa vem na hora errada. Eu vou fazer um desafio com vocês, quero que vocês me ajudem. Tá. Esse papel aqui, eu quero que vocês soprem ele, com força. De conta que Bom, se a desse- Sandra vai poder fazer isso. Faz de conta que eu estivesse aí na frente de vocês. Soprem. Tudo bem. Antes de você soprar, o que você teve que fazer? inspirar. Respirar. Tá aí. E, Isso. Soltar o ar. gente, foi essa a ação de Deus quando soprou nas narinas de Adão. Deus, ele colheu o quê? O ar que já estava aqui no nosso planeta e soprou dentro daquele boneco de barro. Esse ar é pneuma, é ruach, né? É espírito, não é? Mas espírito não é no sentido de uma entidade que entrou no corpo, né? Que possuiu o corpo. Não é isso. É ar. Agora, Letícia, a vizinha já foi lá, já foi embora? Não, eu tava te zoando, porque você perguntou com tanta propriedade aí do desafio. Ah, sei lá o que que é. Tapar Vou pela sair pela tangente, né? Tá bom, eu entendi o recado. Beleza. Então, vamos lá, olha só. Espírito, nessas três passagens aqui, a conotação deles ou significa o quê? Faculdades mentais, índole, caráter, pensamento, sentimento. Ok? Um exemplo. Roberto, Foi.
Tu passa, tu Tá passa. ligando do estudo aí, ó. Esbarrar em alguma coisa tá ligando. Tem alguém ligando. É a irmã Mas Lu, eu vou ignorar agora. A ela, irmã, ela, ela Atendi. deve ter barrado. ela não sabe entrar. Com certeza. É a Caramba. Lúcia. Não adianta ligar agora que dá para a gente entender. Gente, olha só. Roberto, eu estava citando você aí. Não, Imagina, Roberto, que você encontra com uma pessoa desagradável, assim, é até ruim você estar perto da pessoa e você vira e fala assim, poxa vida, essa pessoa ela tem assim um espírito ruim. Não é que ela é possuída, não é, por um espírito ruim, não. O espírito eu já dela, entendi. Alguém fala em energia negativa. energia negativa, não é? Mas Ou tem uma pessoas, pessoa engraçada de estar ao seu lado. não é? Então, tem pessoas que elas são assim. O meu filho usa uma expressão que é, puxa vida, fugiu. Mas ele usa uma expressão que dá a entender para a gente, é tóxica. São Ah, pessoas não é? Que tá junto de você, você se sente mal com elas, não é? Aí a pessoa fala, assim, caramba, essa pessoa tem um espírito tão pesado, né? Mas é falando da pessoa, né? Então, olha só. O salmista, o Salmo de Davi, o Salmo 51, Davi havia pecado, o profeta chegou para ele e disse assim, olha, você pecou, você é esse homem. Aí, quando Davi ele reconhece o pecado dele, Mariana, ele vai orar a Deus, ele ora a Deus assim, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. A palavra espírito aqui, o significado dela é caráter, índole. Por quê? Ele agiu de uma forma errada, ele viu a mulher do próximo dele, adulterou com ela, mandou matar o marido dela para ficar com a mulher. E quando Deus repreende Davi, ele reconhece o seu erro e ele pede a Deus: renova em mim um espírito, ou seja, um caráter reto. Então, isso aqui é uma oração que todos nós poderíamos fazer. Senhor, coloca dentro de mim, ou coloca em mim um caráter reto. Me ajuda a desenvolver um caráter reto. E você vai olhar na Bíblia a conotação de, para caráter reto, espírito. Em um outro momento, em Lucas 1,17, aqui vem dizendo para a gente que, olha só, João Batista, João Batista, ele foi a pessoa, né, a criança que nasceu com um propósito, que era anunciar a vinda do Messias. E quando foi anunciado lá para os seus pais a respeito de João Batista, diz assim, olha, que João irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Então, espírito aqui também tem a ver com caráter. Assim como Elias foi um homem reto diante de Deus, um homem que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, era um homem íntegro, João Batista também viria no mesmo espírito, ou seja, parecido com Elias. E por último, que também tem a ver com espírito, voltado para faculdades mentais, índole, caráter, pensamento, sentimento. 1 Coríntios 4, 21. Paulo pergunta: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, espírito aqui tem o significado de sentimento. Você observou que se você pegar somente a palavra espírito, ela pode dizer muita coisa menos o que realmente significa? Na minha vem escrito coração. Coração, não é? Então,
ou com amor, né? Ou um coração manso. É. Outra conotação, vamos lá. Duas aqui. Espírito com conotação de sabedoria e discernimento. Falando aqui tanto de João Batista, depois quanto de Jesus. Diz que e o menino crescia e se, no caso, robustecia, fortalecia em espírito, que quer dizer sabedoria. Então, Letícia, eu acho que a tua versão aí traz sabedoria. Não, a última palavra? Não, tá espírito. Espírito, né? Aham. E o menino crescia, se robustecia em espírito. Mas Sim. o significado aqui é sabedoria. Tá. Também ânimo, energia, não é? Salmo 45, 27. 95. Diz assim, olha, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros, no caso aqui Jacó, vendo os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o seu espírito, ou seja, reviveu o seu ânimo. Jacó estava lá vivendo, sei lá, tantos anos, 17, 30 anos aproximadamente, com a perda de José, que achava que José tinha morrido, e de repente os filhos chegam para ele viveu angustiado todo esse tempo, e de repente os filhos chegam para ele e dizem assim: pai, o governador do Egito é José, teu filho. Vocês estão brincando comigo, não brinca assim não é? Mas de repente ele vê que aquela caravana de carros está chegando na sua terra, para quê? Para levá-lo para o Egito. E não, peraí, não estão brincando comigo, isso aí é coisa séria. Não é? Aquelas carruagens de Faraó, não é? Chegando. Então o ânimo de Jacó reacendeu. Você já ouviu falar que alguém está com o espírito abatido? Sim. Espírito abatido é o quê? É tristeza. Nós temos uma conhecida, mora em Areal. O filho dela, em dezembro do ano passado, ele desapareceu. E ela diz: eu choro a perda dos meus filhos, do meu filho, todos os dias. Ela está com o coração partido, coração, Nossa, meu Deus. triste, espírito abatido. Você já imaginou se de uma hora para outra alguém chega para ela e diz assim: olha, o teu filho está vivo? Ela vai reviver o quê? O seu ânimo, né? Ou seja, aquele espírito abatido vai estar agora o quê? Animoso, feliz, né? Em Jó 17, verso 1, Jó diz assim: o meu espírito se vai consumindo, ou seja, as minhas energias, diante de tudo que ele estava sofrendo, as minhas energias estão acabando. Ou seja, o meu ânimo está acabando. Mas esse espírito que estava abatido aqui, quando vai lá no capítulo final, né, a partir do 38, quando Deus começa a conversar com ele toma novo ânimo, toma nova energia de vida. Ou seja, aquele espírito abatido já não é mais um espírito abatido. Já não está triste, porque ele está conversando com o seu Criador. Por último, espírito com conotação de fogo, esse respirar que nós temos. Gênesis 7,15 fala do dilúvio, quando o dilúvio veio sobre a terra. E diz assim: olha, e de toda a carne, ou seja, de todo ser vivo em que havia espírito, ou seja, fôlego de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca.
Então, de todos os animais, ok? Uhum. Em dois, dos animais limpos entraram 7 casais, e dos animais impuros, imundos, um casal. Entrou Na na minha arca. vem escrito fôlego de vida. Fôlego de vida. Então, Letícia, lê para gente aí 7:15. 7:15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para a arca, para Noé na arca. Então, peraí. Para aqueles que acreditam que, olha como é que isso aqui é importante, preste atenção nisso, nesse verso aqui. Para aqueles que acreditam que a pessoa morre e o espírito vai para Deus, consciente, esse texto aqui ele me dá mais para pensar o seguinte, que de todos os animais que entraram na arca, porque aqui vem dizendo, e de toda a carne em que havia espírito ou fôlego de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. Se nós vimos que Noé, descendente de Adão, cada ser humano possui dentro de si fôlego de vida, esse texto está dizendo que os animais também possuem o quê? Fôlego de vida. Então, para aqueles que acreditam que o fôlego de vida do ser humano, quando ele morre, vai para Deus, e vai para Deus de uma forma consciente, então essa pessoa tem que crer também que o fôlego de vida dos animais também vão para Deus conscientes. Você já imaginou que zoológico seria no céu? Ué, me faz, aqueles que creem dessa forma, fazem dessa maneira. Aí, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, é um texto que a gente sempre encontra naquelas tabuletazinhas de velório, diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Bom, vamos lá de novo. Ô, Trevão, Oi? tem uma aqui, a passagem Atos 3:23, fala assim: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Sim, exato. Ô, Wanda, e eu vou dizer para você uma outra coisa. Em Eclesiastes, capítulo 3, tem uma, tem aqui uma escrita muito curiosa. Toda alma será eliminada, ou seja, toda pessoa. Deixa eu fazer com vocês aqui agora a ordem reversa. Olha a folhinha. Sim. Letícia, a, É. a vizinha não está na porta, Letícia. Não, não está. Então vamos lá. Eu pedi vocês que soprassem. E vocês sopraram. Ok? Ok. Veja, Deus fez isso ao criar o homem. Ele soprou e o homem tornou-se um homem vivente. Na ordem reversa, quando o homem morre, o que que Deus faz? Ele, não é? Se para criar ele sopra, para, vamos dizer, quando o homem morre, seria menos que Deus recolher o fôlego de vida. Ah, deu um último suspiro. Não é que Deus fica assim, olha, morreu aí um avião caiu e morreu aí 300 pessoas. Não é que Deus ficou assim, ó. Não, não é isso que acontece. A ideia, a ideia para a gente é que Deus recolheu o quê? O fôlego de vida dessas pessoas. Mas ele, se o pó da terra, corpo, volta para o pó da terra, porque é isso que diz lá em Gênesis 3,19, eu acho que eu tenho essa passagem aqui, se o corpo volta para o pó da terra, que é o seu lugar de origem, essa respiração que nós temos dentro de nós também volta para o seu lugar de origem, que é o quê? O ar. O ar. Então, gente, olha só.
Nesse texto aqui que nós vemos em tantas tabuletas em um velório, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o corpo volta para o seu lugar de origem, terra. O espírito, fôlego de vida, respiração, foi tirado do ar, ele vai voltar para o ar, não é? É muito fácil, muito simples, Roberto, da gente entender isso dessa maneira. Bem, em Lucas 8:55, diz lá, e o seu espírito, ou seja, fôlego, respiração, voltou, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Quem foi essa pessoa? Filha de Jairo? A filha de Jairo. Chegaram para Jairo e disseram: me incomoda, mas o mestre não, ela morreu. Jesus, calma, crê somente. Lázaro também. Não é? Aqui, olha, e o seu espírito voltou, ou seja, o fôlego de vida, a respiração. Eu gostaria que você abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes é depois de Salmos. Você vai encontrar Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E eu quero voltar numa fala de agora a pouco. Qual Eclesiastes, é? Eclesiastes, capítulo 3, verso 19. Roberto, abre no livro de Salmos, lá no meio da Bíblia, você vai passar Provérbios, depois Provérbios e Eclesiastes. Salmos eu achei. Então, vai para frente e você vai passar em Provérbios. E vai ser qual, Eclesiastes? Capítulo 3, verso 19 e 20. Tá. Achou, Roberto? Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 3, verso 19 e 20. Achamos todos? Uhum. Já. Diria? depois de Jeremias, Não, Roberto, estava lá em Salmos. O livro depois de Salmos é Provérbios. O é, livro de Provérbios é Eclesiastes. depois depois de Salmos, né? Sim. Você vai ao Salmo 150, depois do Salmo 150 é Provérbios. Depois do livro de Provérbios vem Eclesiastes. Achou? Peraí, chegando aqui. Eclesiastes. Esse texto ele é muito importante nesse estudo que a gente está fazendo. É depois de Provérbios? Acha Depois aí. de Provérbios. Eclesiastes, qual? 3, verso 19 e 20. 3, 19 e 20. Isso. Quem Eu puder, achei. leia aí. Porque o que sucede aos filhos do homem sucede aos animais. O mesmo lhes sucede como morre. Um assim morre, o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vanda, Vantagem. vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Verso 20 20. também. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então, Quem gente, sabe foi. não, Ah, só não, 20. é só até aqui. Só. O texto ele começa, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo Sim. sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Algumas versões trazem, todos têm o mesmo espírito. Então, peraí.
para aqueles que ensinam e creem que o homem tem uma alma, tem um espírito racional e imaterial, eu fico pensando como que essa pessoa concilia o espírito que ele tem ao espírito de uma galinha, de uma minhoca, de uma cobra. Não faz sentido. Por quê? Porque o texto está dizendo para nós, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Então, pois é. É bem interessante esse coisa, porque você já disse que os animais não vão. E aqui, né, tá dizendo que eles têm o mesmo fôlego que nós temos e o mesmo pó. Sim. E por que que eles não vão com a gente? Tadinho, não vou rever nenhum dos meus. Letícia, Jesus morreu pelo homem, veja, não pelos animais. deixa eu dizer uma coisa para você. A morte de Jesus na cruz foi para nos resgatar da maldição do pecado. Mas entenda uma coisa: os animais também, as plantas, o planeta em si, também sofreu com a maldição do pecado. Lá em Gênesis 3, você vai encontrar assim: maldita é a terra por tua causa. Mas o animal em si não peca. Porque ele Mas tem veja, consciência. quem cometeu o pecado somos nós. Eu, você, cada ser humano, nós cometemos pecados, os animais não. Eles são inocentes. Inocentes. Sandra tem medo das oncinhas lá do sítio. Ela não tem. Os gatinhos maiores. E não perde uma oportunidade de mexer contigo, Sandra. É terrível. Veja, você fala, os bichos são maus. Não, eles não são maus. Mau é o ser humano. Quem pegou não foi a onça lá no Jardim do Éden, foi o ser humano. Se os animais são maus, na nossa concepção, é porque nós, pela decisão que nós tomamos, que Adão tomou lá no Éden, ele condenou a criação de Deus. Mas então, veja bem, o texto está dizendo, eu já volto aí no que você falou, Letícia. Tudo bem. O texto está dizendo que, da mesma forma como Deus soprou vida nas narinas de Adão, Deus também soprou vida nos cardumes de peixes, né? Eu não sei se seria essa a colocação, nos enxames de asas, de aves, de insetos. Deus soprou vida nos animais da terra, que foram criados no sexto dia, junto com o homem. Então, Deus é o originador da vida. Agora, entenda uma coisa. Quando Cristo morre na cruz, ele vem para resolver o problema do pecado do homem. Ele não veio para resolver o problema do pecado dos animais, porque os animais não pecam. O animal ele age errado por instinto, Por não é instinto, por maldade em si. não é? Mas o homem não. O homem pecou, então o homem precisa ser redimido. Bom, quer consertar o mundo? O que tem que consertar primeiro? O homem. O homem. Então Jesus ele veio e ele virá exatamente para isso, para consertar o homem. Bom, depois que ele consertar o homem, ele vai trazer todos os seres vivos novamente. Ô, gente, não vou comentar isso com vocês hoje, não, que ainda ainda está muito cedo para isso. Um outro dia eu comento Tá. sobre os animais. Bem, mas vamos adiantar aqui. Aham. Não sei a que distância nós estamos aqui do final, mas vamos adiantar aqui. Olha só. Essa alma vivente, ser vivo, pessoa, morre. Nós já falamos, já colocamos aqui. Para onde vai o seu corpo? Volta à Terra. Pode. E o seu espírito? Esse Volta para Deus. volta para Para o, Deus. para o ar. Então é esse texto aqui, ó. Gênesis 3:19, quando o homem peca, Deus fala para ele assim: olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Seria Deus dizendo assim: olha, no suor do teu rosto, você vai comer aí o teu alimento, até o dia da tua morte. Ok? Por quê? Da terra. Porque dela você foi tomado. Tu és pó,
e ao pó tornarás. Você observa que esse conceito aqui de tu és pó e ao pó tornarás, não importa a religião que o camarada tenha. Todos têm na sua mente, incrustados na sua mente, que quando a pessoa morre, ela tem que ser levada para a sepultura, para o pó. Ok? Gustavo, e os que são cremados? E o pó vai para onde depois, menina? Assim, Joga na água, joga para onde? no mar. Não No importa, jardim também. Eles volta jogam para a para terra de todo qualquer lado. jeito. Volta para a terra de Não, qualquer eu jeito. quero dizer, não, na verdade, quando eu perguntei, foi na ressurreição, porque os salvos na ressurreição vão voltar em corpo tipo normal, incorruptível, e os outros vão voltar do jeito que morreram, né? Sim. Os ímpios. Os que estão cremados, vai queimar? Excelente pergunta. Vai voltar a queimar? Então, antes de ser queimado, eu acho que vai voltar. Olha só, deixa eu dizer uma coisa, mostrar uma coisa a você. Vou dar um exemplo. Sodoma e Gomorra, fogo do céu caiu e consumiu todo mundo. Tudo virou cinza. Aham, Ok? Imagina aham. aquelas torres gêmeas que caíram nos Estados Unidos, quando desmoronou aquilo tudo, as pessoas que estavam ali dentro, Hum, virou pó, esmagou, Misturou tudo, né? hein? Misturou tudo, né? Virou tudo. Veja, o Claudinete, hum. Deus, para Deus, ele é poderoso para criar É. e ele é poderoso para recriar. Uhum. Bem, quando fala assim em ressurreição, isso quer dizer que no momento em que a pessoa morreu, o estado que ela estava, a condição que ela estava com Deus, é a condição que ela vai ressuscitar. Se ela está em paz com Deus, em dia com Deus, naquele momento que ela morre, vai reatar na ressurreição a sua mente, Uhum. que glorificado. O ímpio, ele vai voltar, não importa se ele foi cremado, se o prédio lá desmontou e ele foi esmiuçado, Deus é poderoso para trazê-lo de volta. Vai reatar também no ímpio o seu pensamento, seus desígnios, no momento em que ele morreu. Então a palavra de Deus é assim: está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Tem algum lugar na Bíblia que fala sobre a cremação? Hum, que eu saiba, não, Letícia. Que eu, só lá o pessoal de Sodoma e Gomorra foi cremado, né? E os ímpios nos últimos dias vão ser cremados, que vão se tornar em cinzas. Aí vai ser queimado. Mas, de certa forma, então, é uma coisa que também acontece, né? Tipo, não está errado ser cremado. Olha, eu não vou dizer que está errado ou que está certo. Eu não tenho aí Essa informação. eu não tenho essa informação dentro da Bíblia, tá? Eu sei de uma coisa, quando a Bíblia fala que o pó volte à terra, se é corpo inteiro ou se é cremado, vai voltar para a terra de qualquer jeito. Tá bom? Então, olha só, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento. Criar o homem, Deus se utilizou de dois elementos, que nós já falamos, isso é para ficar bem gravado. O primeiro foi a terra, o segundo foi o ar, o oxigênio. Quando a alma vivente, ou ser vivo, essa pessoa morre, esses dois elementos, o que acontece? Eles se separam e voltam cada um para o seu lugar de origem. O corpo vai para onde? Para o pó e a respiração vai para a atmosfera de onde foi tirada. Pergunta: existe vida consciente ou um plano espiritual após a morte? Sim ou não? Não, Não. Todos têm essa mesma, todos têm essa mesma convicção? Mas não tem. No grupo, todos têm a mesma convicção? Eu De tenho. quê? Veja bem, Roberto, a pergunta é: existe vida consciente ou um plano espiritual após a morte, onde aquela pessoa que morreu, ela esteja participando? Ah, eu acho que sim. Após a morte, só quando Jesus volta, só na volta de Jesus. Então, tudo bem.
Então, vocês vão guardar essa pergunta aí. Aqueles que já deram a resposta, guardem sua resposta. E a gente vai estudar isso aí em um outro dia, com mais propriedade. 146 de Salmo, versículo 3 e 4, lá vem dizendo que ao morrer, né, o homem, todos os seus desígnios, todos os seus pensamentos morrem. Salmo 146, versículo 3 e 4. Né? E esse texto que nós lemos há pouco, que nós falamos há pouco, aí vem dizendo, assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Eclesiastes. Os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Sim, está aqui, olha. O que Sandra falou, assim, Eclesiastes 9. Olha como é que esses textos, esses 3 versos aqui são preciosíssimos. Claudinete, você sabe que você vai morrer, não sabe? Eu sei. Olha, você conseguiu escapar jovem, mas quando chegar na É, vida, você não escapa. não, se não ir de novo, de velho não escapa. Exatamente. Diz o meu pai. Isso é com todo ser humano. Então o texto diz assim, olha, os vivos sabem que é onde morrer. E eu sei que eu vou morrer um dia. Mas olha o que o texto diz. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, peraí. Se os mortos não sabem coisa nenhuma, é impossível, depois de eles estarem mortos, eles viverem num plano superior conscientes. Então, tem muita gente que crê o seguinte: o fulano morreu. Ele foi bonzinho. Uns creem, foi para o céu. Outros dizem, foi para uma sala de espera que é antes do céu. Aquele camarada que lá era muito mal. Foi direto De para o inferno. Abraão, um Eu disse que foi sei, para o seio de Abraão. Aí, o outro diz assim, não, aquele camarada era muito ruim, já foi direto para o inferno, já está queimando. Um disse Peraí, que agora está tendo festa no céu hoje, que fulano morreu, está fazendo festa lá com Deus, tocando lá para Deus, é desse jeito. gente, com todo respeito, eu estava num sepultamento e o religioso estava lá dizendo, o nosso irmão que aqui está louvando juntamente com os anjos. Os mortos não louvam a Deus. Salmo 115, verso 17, Wanda. Os mortos louvam a Não, Deus que desce a região do silêncio. é. Então, peraí, alguém está errado. Ou a Bíblia está errada, ou o religioso está errado. E aqui também vem dizendo, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem eles recompensa, porque a sua memória jaz, ou seja, ficou no esquecimento. Só para a gente ter uma ideia, Mariana, disso que ficou no esquecimento, olha só, amor e ódio, inveja, para aqueles que morreram, isso aí também já morreu, já pereceu. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eu estava no sepultamento, depois que a gente saiu, a pessoa virou para o outro e falou assim: não, nossa mãezinha agora está no céu olhando por nós. Eu já ouvi isso também, já ouvi. Virou E aí? estrelinha. Virou estrela. Gente, Mas isso é que cada um gosta de pensar, né? Roberto, é verdade, eu concordo com você. Mas, sabe, as pessoas, por não lerem a Bíblia, pensam dessa forma. Aqui vem dizendo, eles não têm participação em nada do que acontece na terra. Diz que amor, ódio, inveja pereceram. Eles não têm o que? Participação em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E se você vai lá no capítulo 9 de Eclesiastes, verso 10, ainda diz assim, olha, Roberto, presta atenção, tá? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme tuas forças. Por quê? Porque no além ou na sepultura, para onde nós vamos, olha o que o texto diz. Não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Então, o que o defunto sabe, segundo esses textos? Nada. Nada. Nada versus nada. É a palavra de Deus que está dizendo. Agora, por favor, com todo respeito a quem crê dessa maneira, mas eu tenho que falar. Você dizer para mim que a pessoa morreu e foi para o seio de Abraão, está lá consciente,
é chamar a palavra de Deus de mentirosa, porque não é isso que a Bíblia ensina. Nem mesmo lá naquela parábola aonde está isso, que é o que nós vamos estudar semana que vem. E pensa que Não vai desgraça. para o purgatório, para pagar os pecados no purgatório. Tem isso também, a questão do purgatório. Enfim, tem, né? Bom, quem introduziu no mundo a crença de vida após a morte? E onde? Deus disse para Adão e Eva: não come, se comer você vai morrer. O diabo chega lá, que nada, Deus não sabe de nada. Pode comer que você certamente não vai morrer. Então Deus diz: não come, se comer morre. O diabo chega e diz: morre nada. Esse não morre nada, ou tu não morrerás. Gente, isso aí vem através dos séculos, dos milênios, até nosso dia, nossos dias. Aí um grupo religioso diz: não, a alma desencarna, sai do corpo e vai reencarnar novamente. É o diabo que está falando, gente. Deus não fala isso, não. Cada vez que eu ouço isso, eu ouço o diabo falando, não é Deus que está falando. Por outro lado, o fulano morreu com seus pecados, ele vai para o purgatório, e à medida que aqui fora vem fazendo ladainhas, novenas, orações, acendendo vela, isso e aquilo, ele vai se purificando e sai do purgatório. É o diabo que está falando, não é Deus que está falando, não, que a Bíblia não ensina isso. Uhum. Aí os nossos irmãos dizem assim: não, fulano morreu, foi para o seio de Abraão. É o diabo também que está falando. Deus também não fala isso. A Bíblia diz que o homem morreu e vai para o pó da terra. E como você disse há pouco, Claudinete, vai ficar no pó da terra até a volta de Jesus. Uhum. Ok? Vai ficar no pó da terra até a volta de Jesus. Lázaro morreu. E os discípulos chegaram para Jesus, conversando com Jesus. De repente, Jesus disse assim: olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Aí Jesus quase que desenhou para os discípulos: Lázaro morreu. Mas espera aí, Jesus compara a morte a quê? A um Sono. sono. Quer dizer que quando você está no sono, você não está preso ao tempo, a nada que acontece ao teu redor e etc. A mesma coisa quem morre. Para Deus, aqueles que morrem estão dormindo. O apóstolo Paulo diz que eles vão ser ressuscitados, vão ser despertados quando Jesus voltar. Bom, o que você acredita sobre essa questão precisa estar alinhado com a palavra de Deus, com o que está escrito, com assim diz o Senhor. Porque se não estiver alinhado com a palavra de Deus, existe um outro ser que lá no Éden enganou Adão e Eva, que está falando, está sussurrando nos ouvidos dos seres humanos aquilo que ele quer. Então a palavra de Deus, ela é muito clara. Que pena, chegamos ao final. Continua para o próximo estudo. Vamos continuar isso no próximo estudo? Bem, Sim, vai. Segunda-feira que vem? Por que que a gente vai continuar isso segunda-feira que vem? Porque esse assunto ele é muito importante. A gente, não é que a gente vai esgotar o assunto, a gente não consegue esgotar o assunto, mas se você tiver uma compreensão do que a palavra de Deus diz num todo, eu tenho certeza de uma coisa: você vai olhar a vida e a morte de forma diferente. Ok? Você vai ver tanto a vida como uma bênção e a morte como uma bênção. Ok? Veja, a vida é um presente de Deus, mas a morte também foi um presente de Deus para o ser humano, para que a gente não vivesse eternamente sofrendo. E era isso que Satanás queria. Mas esse estado entre a vida e a ressurreição, ou melhor, entre a morte e a ressurreição, entenda, nós vimos aqui hoje, o ser humano
ou seja, o corpo, vive num estado de inconsciência. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. Tá bom? Bom, gente, eu tenho certeza que muitas dúvidas Mariana ficou aí, Roberto, né? E olha, fique à vontade para perguntar, tá bom? Não se acanhe, não. Ah, eu não entendi isso direito. Por favor, me explique melhor. Tá bom? A gente tem aqui imenso prazer em dividir com vocês um pouco que a gente sabe. Não, o Amém? pouco que a gente passou aqui eu entendi. Então, ótimo, maravilha. Mariana, tem alguma dúvida? Não, eu entendi. É igual, tipo, igual o senhor falou. As pessoas falavam de uma outra forma, agora deu para entender, né? Tá, na semana que vem a gente vai pegar esse assunto, não tratar esse assunto, mas vamos dar continuidade a esse assunto e você vai poder, todos nós vamos poder compreender melhor sobre o que a Bíblia fala dessa do pensamento que muitos grupos religiosos têm hoje de que exista vida após a morte. Então a gente vê isso semana que vem. Tá bem? Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos por tua palavra, porque a tua palavra é esclarecedora. Nos tome nas tuas mãos, Senhor. Enche os nossos corações de louvor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abra, Senhor, a nossa mente, abra, Senhor, nossos corações, que os nossos sentidos estejam aguçados para ouvir a tua palavra, aprender do Senhor e colocar em prática em nossas vidas. Aqueles que vão assistir esse estudo depois, por favor, os abençoe também. Que eles possam se voltar para a tua palavra, nos textos que aqui foram expostos, e que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Em nome de Jesus te adoramos agradecidos. Amém. 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 Meus queridos, sejam abençoados. Tenham aí uma semana de muitas e muitas vitórias. Tá bom? Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, gente. Tchauzinho. Para Boa hoje, noite a todos. a gente se vê quinta-feira de novo. Tá bom? Amém. Tchau, Em nome de tchau. Jesus. Amém. Tchau.